Um bom, perfeito e agradável dia a todos, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao Política do Criador. Serão 23 dias de liberação profética de governo. Isso mesmo. Já ouvi muitas pessoas dizendo que política e religião não se misturam. Mas o que eles não sabem é que Deus tem um reino e governa sobre todos e tudo. O que chamam de política hoje, antes era chamado de reino. Temos inúmeros exemplos de políticos na Bíblia. A diferença de alguns deles é que uns políticos se submeteram a Deus o Criador, outros não se submeteram a Deus o Criador. E pelo fim da história de cada um deles, sabemos quem são eles. Nestes 23 dias, vamos ver algumas atitudes que podem bloquear ou liberar a autoridade profética na vida de governantes políticos, independente da religião. Afinal, Deus, o Criador, não tem religião. Toda a terra pertence a Deus, o Criador. Vamos lá? Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor meu Pai, Criador dos céus e da terra, maravilhoso Deus, os teus olhos estão em toda a terra, o Senhor observa a nossa vida diária, tudo que nós fazemos. Conforme nós podemos ver no livro de Samuel, meu Pai, havia um rei que o Senhor estava para ungir, meu Pai, para governar o teu povo. Mas esse rei nem sequer sabia que o Senhor tinha escolhido a ele. Esse rei nem sequer, meu Pai, tinha uma comunhão contigo para saber o chamado dele. A família desse rei, meu Pai, era lembrada apenas como família de que tinha bens materiais, meu Pai. Mas não uma família que realmente tinha diante de ti, meu Pai, tesouros, meu Pai, espirituais. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda para que nós possamos ter uma história escrita por ti, meu Pai. Uma história em nossa vida, onde nós vivemos essa vida que o Senhor nos deu para o teu reino, para a tua vontade, para a tua glória. Em nome de Jesus, quando o Senhor olhar para nós, quando o Senhor falar de nós, meu Pai, que não seja, meu Pai, relatos apenas de coisas carnais, apenas de coisas naturais, apenas de coisas, meu Pai, de pessoas que não têm comunhão contigo. Deus, que nós possamos, meu Pai, escrever em nossos corações e em nossas mentes uma vida, meu Pai, uma vida realmente no teu altar, uma vida para o teu reino, uma vida por causa do teu filho que morreu por nós, desse sacrifício que ele fez por nós. Meu Pai, e que nós não nos dispersamos, que a gente não se disperse, meu Pai, com as coisas dessa terra, não se distraia com essas coisas da terra, meu Pai, colocando elas em primeiro lugar, na frente do Senhor, na frente do teu reino, na frente da tua vontade, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, quando este pai de família perdeu bens da parte dele, houve o extravio das suas jumentas, foi aí que ele então enviou seu filho, meu Pai. Ah, meu Pai, nós não queremos viver assim, Senhor. Viver dessa maneira, tão afastados do Senhor, meu Pai, que só quando nós temos algum prejuízo na área que nós valorizamos, nós te buscamos, nós agimos, meu Pai, tomamos uma atitude porque nós gostamos, nós amamos, nós muitas vezes até mesmo adoramos as coisas que nós buscamos. Nós não queremos isso, meu Pai, nós queremos que o Senhor ocupe o primeiro lugar em nossa vida. Nós queremos ser guiados pelo Senhor de tal maneira, meu Pai, que antes mesmo que aconteçam as coisas em nossa vida, o Senhor nos avise, o Senhor nos comunique, o Senhor nos diga o que fazer e como agir, meu Pai. Nós vivemos num mundo, meu Pai, onde as coisas se tornaram tão importantes na vida das pessoas, se tornou um Deus na vida das pessoas ter coisas, meu Pai, que eles negligenciaram buscar ao Senhor, negligenciaram conhecer tua palavra, negligenciaram meditar na tua palavra, te adorar todos os dias, se encher da tua glória, do teu Espírito Santo, meu Pai, o Senhor que é o eterno, o Criador dos céus e da terra. Mesmo o Senhor tendo prometido, meu Pai, vida eterna para nós, através do seu Filho que morreu por nós.
Essas pessoas estão nas trevas, essas pessoas estão na escuridão, essas pessoas estão tão ansiosas pelas coisas que têm que adquirir, que têm que buscar, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nos ajuda para que nós possamos abrir o entendimento delas, para que nós possamos mostrar para elas que existe algo superior para a vida delas além dessas coisas na terra. Que buscar o Senhor não quer dizer negligenciar essas coisas. Te adorar em primeiro lugar não quer dizer que nós vamos abrir mão dessas coisas, ao contrário, nós vamos valorizar o Senhor mais do que essas coisas, e por este motivo o Senhor cuidará de nós, nos dará todas as coisas que precisamos, meu Pai, e necessitamos. O diabo tem colocado nos corações das pessoas, meu Pai, um desejo de querer mais, e querer mais, e querer mais, e querer mais. Elas nunca estão satisfeitas, nunca se saciam em ter as coisas, meu Pai. Porque elas vivem uma vida em consagração a essas coisas por causa desse espírito demoníaco que seduz a vida das pessoas na terra para buscar coisas que o Senhor criou para nos dar gratuitamente, Senhor. E que se nós te buscarmos, nós te buscarmos seriamente, nós nos colocarmos diante de Ti de uma maneira séria, o Senhor vai fazer e vai nos dar estratégias, vai nos dar sabedoria, vai nos guiar para que nós possamos ter todas as coisas numa medida com domínio, sem ser escravos delas, meu Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, nós precisamos do Teu Espírito Santo, nós precisamos da Tua orientação. Quantas pessoas, meu Pai, têm um chamado na vida delas, o Senhor tem coisas grandiosas para a vida delas, mas elas têm sido enganadas pelos seus corações, pelos seus pensamentos, pelos seus desejos humanos, e têm perdido essas bênçãos que o Senhor tem para a vida delas, meu Pai. Porque os olhos delas estão fixos nisso que Satanás está apresentando para elas como melhor proposta. Elas não conseguem ouvir tua voz, elas não conseguem ouvir tua voz e enxergar, meu Pai, aquilo que o Senhor apresenta diante delas. Porque elas estão tão ansiosas, elas estão tão envolvidas com aquilo que Satanás está apresentando para elas, que elas acabam se perdendo, elas acabam se desviando. Elas precisam, meu Pai, viver em misericórdia da parte do Senhor. E quantas vezes o Senhor nos chama, meu Pai, para viver cheios da tua autoridade, cheios do teu poder e da tua glória nas nossas vidas, para que a gente não seja envolvido, embaraçado pelas coisas desse mundo, mas que nós temos uma vida com controle, com domínio, que nós possamos ter uma vida onde o Senhor nos guia, o Senhor nos direciona, o Senhor controla ela, o Senhor nos diz o que fazer, como fazer, aonde fazer e o que ter e o que não ter. Meu Pai, até mesmo os líderes das igrejas têm sido enganados, têm sido envolvidos por esse sistema em que nós vivemos, onde eles precisam de coisas para fazer o teu reino avançar, onde eles estão constantemente sobrecarregando o povo, meu Pai, colocando diante do povo uma carga para que o povo, meu Pai, pague, para que o povo, meu Pai, muitas vezes sustente o mundo através desse modelo de igreja que nós vemos hoje, meu Pai. Mas eles não se abrem, Senhor, para entender que o teu reino é tão simples de ser pregado, é tão simples de ser passar para as pessoas. É tão simples, meu Pai, de fazer discípulos para o Senhor, que não precisa de todas essas estruturas, que não precisa de todos esses embaraços que o sistema cria, meu Pai. Até quando os teus líderes, meu Pai, vão perder tanto tempo criando pessoas, levando pessoas para os seus cultos, levando pessoas para suas igrejas, que depois voltam para suas vidas vazias, sem saber o que fazer das suas vidas. Muitas vezes pessoas que vão para cultos apenas para resolver seus problemas, mas não vão para te adorar, para te buscar, e não entendem que te adorando e te buscando os problemas delas serão resolvidos. E os líderes, muitas vezes, alguns se aproveitam disso, meu Pai. Se aproveitam da ignorância deles, se aproveitam da falta de entendimento deles. Porque eles estão, meu Pai, amortecidos nos seus corações e nas suas mentes, achando que o Senhor não pode cuidar da vida dessas pessoas, que o Senhor não pode transformar a vida dessas pessoas, que elas precisam buscar a eles para serem transformadas, que elas precisam buscar a eles para que o teu reino avance. Ô Senhor, até quando a tua igreja vai continuar perdendo tempo? Até quando a tua igreja vai continuar apanhando do inferno, sendo enganada pelo inferno, Senhor? Alimentando o inferno, Senhor, através das obras que eles fazem. Meu Pai, levanta um povo, meu Pai,
desembaraçado dessas coisas. Um povo que se foca na vida das pessoas para pregar o evangelho para eles e fazer discípulos apenas e liberarem eles. Para que eles também vão e façam discípulos, meu Pai, porque assim nós conseguiremos trazer o teu reino mais rápido. Até quando a tua igreja, os teus líderes, meu Pai, que estão na igreja, vão atrás de status, vão atrás de visualizações em seus vídeos, vão atrás de dízimos, de ofertas, meu Pai. Vão em busca, meu Pai, de receber benefícios do povo, muitas vezes de outros líderes, porque colocaram na mente deles que precisam dessas coisas materiais para que o teu reino avance, e o Senhor quer ensinar para eles, meu Pai, que a provisão vem do Senhor. O Senhor tem a provisão para que o teu reino avance, mas eles precisam abrir mão da provisão do povo. Eles precisam abrir mão da provisão das pessoas à sua volta. Eles precisam confiar mais em ti, Senhor. Quantos líderes, meu Pai, muitas vezes nem sabem o que o Senhor tem reservado para a vida deles, mas insistem em criar os seus próprios caminhos, em traçar as suas próprias direções, em elaborar planos humanos. Meu Pai, em nome de Jesus, esses planos humanos não vão conseguir fazer com que o teu reino avance. Enquanto o teu povo, meu Pai, que frequenta os cultos, não se encherem da tua glória, da tua presença, do teu conhecimento, do entendimento, não terem uma vida consagrada a ti todos os dias, a igreja não vai conseguir avançar. Nós conseguiremos conquistar coisas naturais. Nós conseguiremos fazer coisas naturais. Nós conseguiremos caminhar junto com o mundo até. Realizar coisas que o mundo faz. Ser confundidos com o mundo, meu Pai. Porque nós estamos te buscando através do poder humano, da força humana, do conhecimento humano, dos recursos humanos. Mas no dia que a tua igreja, meu Pai, se posicionar diante do Senhor para te buscar, te adorar, realmente colocar a sua vida diante do Senhor para receber a provisão que vem dos céus, abrir mão dessa provisão que eles criaram na cabeça deles que tem que vir das pessoas à sua volta. Quando eles entenderem o que significa a multiplicação dos pães e dos peixes que o Senhor realizou, meu Pai, num ambiente que não existia suprimento, não existia alimento, não existia nada que pudesse sustentar aquele povo, e o Senhor realizou um grande milagre com apenas 5 pães e 2 peixes. Quando a tua igreja entender, meu Pai, que o Senhor tem recursos sobrenaturais para que as pessoas prosperem e o teu reino avance, não é para que uma igreja prospere. Um líder de uma igreja prospere e o nome dele fique sendo divulgado. Para que o ministério cresça e seja divulgado. Porque logo, logo isso será esquecido assim que morrerem. Meu Pai, quando a tua igreja, os teus membros da igreja entenderem que Deus quer operar na vida de cada um deles separado, para que juntos nós possamos conquistar essa terra para o Senhor, para que nós possamos pregar a tua palavra em toda a terra e o teu reino volte, para que a tua justiça seja estabelecida na terra e o teu reino venha sobre essa terra, meu Pai. Nós precisamos formar discípulos para o Senhor, nós precisamos formar discípulos para te buscarem, para te adorarem, para darem dízimos e ofertas para ti, para que eles busquem diante de ti o que oferecer para o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, limpa o coração da tua igreja, meu Pai. Limpa o entendimento da tua igreja, meu Pai. Quebra essa malignidade que tem sido colocada pelo diabo, onde ele tem se sustentado através das igrejas. As igrejas recolhem do povo e depois acabam investindo no mundo. Todos os recursos vão para o mundo. Vão para aqueles que estão no governo, que estão, meu Pai, assumindo o poder. E usam para coisas malignas, para coisas demoníacas. Porém, eles acham que estão fazendo o teu reino crescer. Mas quando eles abrirem mão, meu Pai, de ter recursos nas igrejas, mas fazer com que cada um prospere individualmente, e cada um seja discípulo de Jesus e faça a tua obra, meu Pai, separadamente e juntos, sem que um só tenha o controle sobre todos. Quando a tua igreja entender isso, meu Pai, nós avançaremos. Este Brasil será entregue nas tuas mãos. As pessoas vão ter que reconhecer que o Senhor é Deus. As pessoas vão ter que abandonar os deuses criados e vão ter que te adorar. E vão ter que te glorificar. Mas, meu Pai, nós precisamos de uma igreja, de um povo liberto,
Liberto desse modelo de igreja, meu Pai. Liberto desse modelo de igreja, meu Pai. Onde eles não têm o teu poder, não têm a tua glória na vida deles, não estão buscando o Senhor todos os dias, não estão te glorificando todos os dias onde quer que vão. Não tem o Senhor como único, pessoal, primeiro, primordial na vida deles. Meu Pai, nós precisamos que o Senhor nos ajude. Nós precisamos que o Senhor nos ajude, para que a tua glória se manifeste na vida do povo, para que o povo se liberte dessas cadeias que aprisionam eles em ministérios e em igrejas, e eles possam sair, meu Pai, e aonde quer que forem, serem usados por Ti, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua glória. Que a manifestação da Tua presença seja no bairro onde eles moram, seja na casa deles, seja nas escolas que eles frequentam, seja nas empresas onde eles vão, seja em todos os ambientes que eles vão, meu Pai, a Tua glória seja tão presente na vida deles, que as pessoas, meu Pai, reconheçam que precisam do Senhor na vida deles para serem libertos, curados, sarados. É este tipo de igreja que nós queremos. Nós queremos uma igreja que se desvencilhe de frequentar cultos, que acha que frequentando o culto estão cumprindo com as suas obrigações com o Senhor. Não, meu Pai, nós queremos uma igreja em que, mesmo saindo dos cultos, elas vão ainda querendo Tua glória, querendo Tua presença. Tenham fome de Ti, tenham sede de Ti, do Teu Espírito Santo na vida delas. Que elas fiquem o dia inteiro, meu Pai, cheias da Tua presença, da Tua glória. Que elas tenham tanto poder na vida delas, meu Pai, que nunca mais elas serão enganadas pelo diabo, por líderes de igrejas que pregam o engano, a mentira, e iludem elas. Meu Pai, nós queremos esse tipo de igreja, uma igreja limpa, santificada, poderosa, que tenha o Senhor como referência de vida, que tenha o Senhor como quem deve buscar, como quem deve adorar, como quem deve glorificar, como quem deve fazer discípulos para buscarem, em nome de Jesus. Nós não queremos receber do Senhor, meu Pai, coisas através de pessoas de maneira indireta. Nós não queremos que o Senhor, meu Pai, muitas vezes levantem pessoas para falar coisas para nós, para fazer coisas em nossa vida, porque nós não estamos posicionados diante de Ti, porque nós não Te buscamos, porque nós não Te adoramos, porque nós não temos uma vida diante de Ti, Senhor. Nós não queremos isso para a nossa vida. Nós queremos, meu Pai, em nome de Jesus, ter uma vida tão santificada diante do Senhor, tão consagrada a Ti, meu Pai, que o Senhor vai falar conosco antes mesmo das coisas acontecerem, que o Senhor vai nos visitar antes das coisas acontecerem, que o Senhor vai nos revelar coisas ocultas, em nome de Jesus. Por isso nós Te pedimos, Senhor, levanta este povo, meu Pai, este povo que realmente tem a consciência de que Te amam, de que Te buscam, que vão atrás do Senhor todos os dias, que buscam o Senhor todos os dias, que Te adoram todos os dias, que se santificam a Ti todos os dias. Um povo, meu Pai, que não tem vergonha de falar do Senhor, que não tem medo de falar da Tua palavra, do que o Senhor já fez na vida deles. Um povo, meu Pai, que em nome de Jesus seja cheio da Tua glória, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, toma posse. Dia 2. Política do Criador. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. Lá diz assim: Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becurate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram à terra de Saalim
porém elas não estavam ali. Passaram ainda à terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: Vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: Nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Porém, se lá formos, que levaremos então a aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: Vinde e vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Dizes bem, anda, pois vamos, e foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: Está aqui o vidente? Elas responderam: Está. Eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro, para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem eu já te falara. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo pela manhã, te despedirei e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura, não sou benjamita, da menor tribo de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: Traze a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. E disse Samuel: Eis que isto é o que foi reservado, toma-o e come, pois se guardou para ti para esta ocasião. Ao dizer eu, convidei o povo, assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada e quase ao subir da alva chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos meditar? Nós podemos notar aqui que quando nós começamos a ler em 1 Samuel 9, a própria palavra de Deus, ela faz uma referência a Saul. Ela dá alguns detalhes de Saul. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens, que era o pai dele. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Você percebeu aqui que todas as referências aqui à família de Saul e ao próprio Saul
Não tem nenhuma referência que esteja conectada com a relação da família de Saul e a de Saul com o Criador, com aquele que formou os céus e a terra. Isto é, o perfil deles como família era um perfil de pessoas que se preocupavam mais em ter bens, em ter posses, em ter propriedades, né? Mas não há nenhuma referência aqui espiritual da família deles, inclusive de Saul. Isso para te mostrar que Deus ele tem realmente observado a nós. Deus, ele observa nós para saber qual o tipo de vida que nós levamos durante o nosso dia. É interessante aqui que todas essas referências, nenhuma sequer cita algum tipo de relação espiritual, algum envolvimento com o Criador. E isto é um perigo para nós. Para nós que cremos no Criador dos céus e da terra, nós estamos numa terra onde nós moramos, nós vivemos, nós crescemos, nós nascemos nessa terra aqui, e ela está dominada, possessa, controlada por espíritos demoníacos que querem verdadeiramente te afastar do Criador dos céus e da terra. E quando eles conseguem isso, quer seja por sua permissão ou sutilmente sem que você percebe, que eles estão te desviando da adoração a Deus, da comunhão com Deus, de um relacionamento com Deus, oferecendo para você coisas que fazem você se distrair do teu chamado com Deus, da tua busca em Deus, da tua comunhão com o teu Criador. Quando eles conseguem isso, eles fazem com que, ainda que você frequente um culto, frequente uma igreja, um ministério e assim por diante, não consiga exercer na plenitude o teu chamado. Você não consegue fazer as coisas de Deus tendo ainda um coração, uma vida voltada para as coisas do mundo. Há necessidade de você estabelecer prioridades, de você verdadeiramente, todos os dias, estabelecer o que é mais importante para você e começar com essas coisas. Por exemplo, existem pessoas que elas começam pensando no seu financeiro, pensando em outras situações, em posses, em bens, em coisas nessa terra, para que ela possa viver o dia dela, em pessoas, em assuntos humanos. E o que acontece? O dia dela passa a ser um dia infrutífero espiritualmente, porque ela começa o dia dela oferecendo a vida dela apenas para as coisas na terra. Porém, aquele que verdadeiramente começa o seu dia buscando ao Criador, se enchendo da presença de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, ele tem um posicionamento diário diante de Deus. O que acontece? Ao buscar as coisas da terra, ele recebe de Deus direção, ele recebe de Deus o Espírito Santo, ele recebe de Deus uma orientação para que ele possa exercer o chamado dele na plenitude. E Saul e a família de Saul eram pessoas que foram escolhidas. Por quê? Porque o povo não quis que Deus governasse sobre eles. Toda vez que você toma uma decisão sem buscar a Deus, sem que Deus te diga o que tem que fazer, e você quer aquilo, você deseja aquilo, você busca aquilo, de uma maneira que você não quer que Deus participe, que Deus te diga se deve sim ou não conquistar aquilo, Deus até permite que você tenha. Deus até permite que você conquiste. Deus até permite que você consiga isso que você está desejando tanto. Só que como você não quis colocar a Deus em primeiro lugar, você não quis buscar a Deus, você não quis saber qual era a vontade de Deus para essa situação que você buscou, você vai viver, mesmo com isso que você vai receber de Deus, uma vida que não é plena. Não vai ser plena. Porque você está querendo buscar sua própria vontade, seus próprios interesses. Você está querendo se sobressair a Deus. Você está querendo ser melhor que Deus, saber mais do que Deus, tomar decisões sem que Deus participe dessas decisões. E o interessante aqui, que conforme nós podemos ver, é que aconteceram coisas que fizeram com que Saul
fosse direcionado para ser ungido como rei. Isso é, Deus foi criando situações e conduzindo Saul para que Saul pudesse chegar até alguém e então receber da parte de Deus a unção de ser rei. Agora eu te pergunto, quando há um posicionamento da tua parte diante de Deus todos os dias, você acha que Deus não pode falar com você diretamente? Você acha que Deus não pode verdadeiramente revelar para você em sonhos, em visões noturnas, através de pessoas à sua volta, o que verdadeiramente você vai viver na tua vida? É claro que pode. É claro que pode. Deus, ele é poderoso. Só que quando você fica alienado de Deus, você não se dispõe a procurar a Deus, a buscar a Deus, a estar com Deus, a pagar um preço para conhecer esse teu Deus que te criou, o que vai acontecer? Você pode até viver algumas bênçãos, mas elas não serão plenas, porque você não está sendo direcionado pela disposição de buscar a Deus, pelo reino de Deus, pela glória de Deus na vida tua e das pessoas à sua volta. E Deus, ele percebe isso. Deus, ele percebe quando nós nos posicionamos para fazer algo com interesses que não seja para a glória do nome dele. Para que o nome dele seja glorificado na vida da pessoa que está buscando e na vida das pessoas à volta. E quando Deus percebe que no teu coração, no teu íntimo, há uma disposição, há um sentimento, há um desejo de querer ter algo ou fazer algo que não está relacionado com a vontade de Deus, automaticamente Deus até te ajuda. Porque ele não é mal, ele é amor. Deus é amor. Mas como você está tomando posse de algo sem que esteja preparado por Deus, sem que você esteja cheio da autoridade de Deus, sem que você esteja cheio do conhecimento e entendimento de Deus, ao receber essas bênçãos de Deus, você acaba sendo roubado. Roubado por inimigos, inimigos espirituais, que são demônios atormentadores, que agem na nossa vida para nos desviar daquilo que Deus nos deu e roubar de nós as nossas bênçãos. O inimigo, o diabo, ele trabalha espiritualmente. Ele não é um ser humano. Ele não é um ser humano como qualquer ser humano que nós podemos ver, que às vezes se coloca no nosso caminho para nos atrapalhar. Não, o inimigo, ele é espiritual. Ele é um demônio. Ele é um espírito, ele é um anjo caído. Ele influencia as pessoas, ou até mesmo você, para fazer coisas e tomar decisões e se dispor por coisas que não são a vontade de Deus. Porque ele sabe que você fazendo isso, você se dispondo e tomar decisões que não seja a vontade de Deus, vai te desviar daquilo que Deus tem para a tua vida plena. E muitas vezes nós estamos dispostos a atravessar regiões, a fazer coisas, a pagar preço, a realizar coisas, por causa de um desejo no nosso coração de ter, de conquistar e de possuir essas coisas. Porém, nós não levamos em conta aquele que nos formou, aquele que nos criou. E ao nos dispor, ao atravessar essas situações na nossa própria força, na nossa própria vontade, o que nós fazemos? Nós podemos até tomar posse disso, mas nós acabamos sofrendo danos. Porque ao tomar posse dessas coisas, nós não temos sobre nós os processos que Deus queria que nós passássemos. Tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, tudo aquilo que Deus guardou para você, que tem escrito no livro dele da vida para a tua vida, para que você viva isso, você precisa passar por processos que Deus quer que você passe, para que você tenha experiências da mão poderosa de Deus agindo nessas situações, para que você receba autoridade da parte de Deus. Você já percebeu que tem pessoas que quando começam a se posicionar diante de Deus e vêm as lutas, elas começam a murmurar, elas começam a reclamar, elas começam a desistir, elas começam a mudar de opinião? Pois bem, são pessoas que não estão qualificadas para serem o que Deus quer que elas sejam. Elas querem apenas ter as coisas que Deus quer que ela tenha, mas elas não querem ser aquilo que Deus quer que ela seja. Por isso você precisa estar atento nas lutas que vem na tua vida.
Você precisa estar atento nas situações que acontecem na sua vida. Porque essas situações, se você focar no teu Criador, aquele que te formou, e você deixar Deus lapidar a tua vida, Deus trabalhar no teu interior, no teu coração e na tua mente, você vai sair dessas lutas com autoridade. Você vai sair dessas lutas com o poder de Deus na tua vida para que essas situações não tenham mais domínio sobre você. Aí sim, você vai tomar posse daquilo que Deus quer que você tome, porém com autoridade. Você não será mais manipulado pelas situações, manipulado pelos seus sentimentos, manipulado pelos filhos das trevas, manipulado pelos demônios, manipulado até mesmo pelo próprio Satanás. Porque você é uma pessoa que tem experiência com o teu Deus, aquele que te formou. Você entende por que as religiões gostam de que você não busque ao Criador dos céus e da terra e não se preocupam com isso? Porque elas sabem que se você buscar o Criador dos céus e da terra e se dispor para Ele, tomar uma decisão séria de adorar esse Deus que criou todas as coisas, você vai começar a enxergar as mentiras deles. Você vai começar a enxergar as atitudes deles contrárias à vontade de Deus na tua vida. E você não será mais iludido, você não vai ser mais enganado por eles. Por isso eles morrem de medo que você tenha contato com teu Deus, aquele que te formou e te criou. E conforme nós podemos ver aqui, Deus estava levando, conduzindo Saul para que Saul pudesse tomar posse de uma autoridade sobre a vida dele de rei. Mesmo a contragosto, porque o povo não quis Deus reinando, preste atenção, o povo não quis que Deus reinasse sobre a vida deles, e aí murmurou dizendo que queria reis assim como as nações, que queria que alguém reinasse na vida deles. Aí Deus, então, escolheu alguém para reinar na vida deles de acordo com o coração do povo. Isto é, um povo afastado de Deus, um povo idólatra, um povo que não queria buscar a Deus e realmente entregar sua vida para Deus. Deus levantou um rei igualzinho a eles. Um rei que não tinha um posicionamento diante de Deus para viver tudo aquilo que realmente eles precisavam viver. E, consequentemente, essas atitudes desse rei acabaram trazendo consequências para a vida do povo. Então você está entendendo que muitas vezes as pessoas que são elegidas no governo, elas são por causa do coração daqueles que as elegem, por causa das ações daqueles que as elegem, por causa dos sentimentos que eles nutrem dentro deles, acabam colocando pessoas iguais a eles, que pensam como eles e que desejam as coisas que eles desejam. Agora, quando você se posiciona diante de Deus, você busca a Deus, Deus te limpa. Deus te santifica, Deus tira de dentro de você sentimentos, pensamentos que não correspondem à vontade dele para que você consiga enxergar alguém que possa estar governando que seja segundo a vontade de Deus. Então, toda vez que você toma uma decisão na tua vida, seja ela qual for, sem querer passar pelos processos de Deus, sem querer que Deus trabalhe na tua vida, sem querer que Deus te oriente, te guie, você na realidade está plantando, semeando coisas da sua própria vida, da sua própria carne, do seu próprio entendimento, da sua própria força e da sua própria vontade. E o fruto disso vem. Você vai colher o fruto dessa tua decisão. Por isso que Deus é Deus. Por isso que Deus é o Criador. Que é para que Ele te oriente, para que Ele te guie. Quando você entende isso no teu coração, no teu espírito, a importância de você se posicionar diante de Deus para que Ele te oriente e te guie, você recebe de Deus uma autoridade para poder até mesmo viver coisas que você não conseguiria pela sua força humana, pelo seu poder humano. É por isso que na Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Porque as pessoas querem a bênção deles. Elas querem a bênção de pessoas. Elas querem a bênção dos seus trabalhos. Elas querem a bênção daquilo que elas fazem para poder ganhar algo. E essas bênçãos, elas acrescentam dores, porque elas não vêm de Deus. Quando você busca em Deus a bênção,
Deus faz com que você viva todas essas coisas que as pessoas buscam, porém com menos dores. Porque Deus não acrescenta dores. Você vai passar por lutas, tribulações, dificuldades, porém com Deus. Com Deus te orientando, com Deus te guiando, com o Criador te orientando diante dessas situações e te dando poder e autoridade para viver a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. É interessante aqui, conforme nós podemos ver, eles começaram então e foram, segundo o que Deus estava preparando para a vida de Saul, buscarem essas jumentas, né, que haviam se perdido. Só que Saul queria voltar porque ele estava preocupado que o pai dele pudesse se preocupar agora com ele. Mas Saul não sabia que as jumentas já tinham sido até mesmo achadas. Aí um dos seus servos se levantou então para fazer o quê? Nesta cidade, conforme ele mesmo diz aqui, nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. O que eu quero chamar a tua atenção para você meditar aqui? Toda pessoa que não tem comunhão com Deus diária, que não assume um compromisso com o Criador dela diário, de adorá-lo, de buscá-lo, de estar na presença de Deus em toda e qualquer situação, ele procura em outras pessoas aquilo que Deus pode dar para ele. Você percebeu aqui o que esse jovem disse? Ou essa pessoa disse? Nesta cidade há um homem de Deus. E tudo quanto ele diz sucede. Por que havia ele somente? Por que somente essa pessoa tinha essa autoridade para tudo o que dizia sucedesse? E que ele era muito estimado, é claro. E ele vai mostrar para eles o caminho que eles devem seguir. Por quê? Porque não havia posicionamento por parte das outras pessoas em querer buscar a Deus. E este homem de Deus tinha um posicionamento diante de Deus. Existem líderes de igreja que deturpam esta passagem, dizendo que você tem que buscar alguém para ter acesso a Deus. Que você deve orar para alguém para ter acesso a Deus. Que você deve ir até um culto para buscar a Deus. Que você deve ir até um líder para buscar a Deus. E é mentira. São doutrinas de demônios. Você vai no culto, sim, para manifestar o Deus que você já busca. E para andar junto com aqueles que buscam a Deus. Para que você também possa viver as suas bênçãos em comunhão. Não fique esperando que as pessoas vão fazer o que você tem que fazer por Deus. Este tempo que eles perderam aqui, de Deus ter que fazer tudo isso para que eles entrassem até a presença de Samuel, o profeta de Deus, foi um tempo que poderia ter sido dirimido, diminuído, poderia ter sido deixado de acontecer. Eles poderiam ter acesso mais rápido ao que Deus queria se eles tivessem um posicionamento diante de Deus. Aí mais uma religiosidade que eles tinham aqui. Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem. Isso eles tinham a ideia de que para ir buscar a Deus, deveriam buscar em alguém, eles deveriam ir até alguém que buscasse a Deus e ainda dar coisas, presentes para essa pessoa. Eu tenho que levar alguma coisa para essa pessoa, para ela me revelar o que Deus tem. Isso, meu, é religiosidade. É religiosidade. E tem líderes que se aproveitam dessas passagens na Bíblia para dizer que você precisa buscar a Ele para receber alguma coisa de Deus. Mas são doutrinas de demônios. Porque Deus, Ele está perto de você se você o buscar. Deus não precisa que ninguém represente a Ele. Nós pregamos a palavra de Deus, falamos da palavra de Deus, falamos do Evangelho, conversamos com as pessoas sobre a palavra de Deus, para que as pessoas tenham contato com Deus. Para que elas busquem a Deus. Para que elas tenham comunhão com Deus todos os dias. E não para que elas frequentem um culto. Para que elas frequentem uma religião. Para que elas vão até alguém e deem dos seus recursos para essa pessoa. Meu amado, deixa eu abrir tua mente, minha amada, para você entender. Eu não estou dizendo que é errado você ajudar as igrejas a crescerem ministerialmente para ajudar outras pessoas. Não é isso. Você pode, sim, ajudar as igrejas participando financeiramente.
Você pode sim fazer doação para igrejas que adoram a Deus Criador, não a deuses criados. Porque você traz maldição para a tua vida quando você busca nas religiões deuses que foram criados, deuses que os homens criaram, onde você não precisa ter compromisso, você não precisa buscar, você não precisa ler a palavra, você não precisa meditar, você não precisa ter comunhão com Deus todos os dias, você só vai no culto. Esse tipo de religião é religião mentirosa, é falsa. Então não tem nada de mais você ir na igreja e ajudar financeiramente a igreja a prosperar, a ela avançar, porque quanto mais pessoas juntas, trabalhando por um ideal, melhor é. Maior é o alcance. Uma pessoa só tendo que pregar a palavra, tendo só que evangelizar sozinha, uma pessoa só tendo que ficar curando as outras, você acha que o resultado é o mesmo do que todas buscando a sua própria cura em Deus? Todas buscando a prosperidade em Deus? Todas ajudando financeiramente para que o reino de Deus avance? É claro que não, é evidente que todas juntas, avançando, o resultado é maior. Porém, há um perigo em você delegar para essas pessoas algo que é tua responsabilidade. O teu dízimo e a tua oferta pertence a Deus, não a homens. Ele pertence ao Criador. E você deve sim perguntar para Deus o que você faz com o teu dízimo e com a tua oferta. Como que você oferece o teu dízimo e a tua oferta? Como que você faz com que o teu dízimo e a tua oferta seja oferecido para Deus? Isto é, eu estou falando isso para você que está começando a servir a Deus. Para você que está começando a conhecer esse Deus criador dos céus e da terra. Por quê? Porque com o tempo, quando você começar a ter experiências com Deus na tua vida financeira, em prosperar não só na tua vida financeira, mas na saúde, na parte mental, na família, em outras áreas da tua vida, quando Deus começar a agir, você não vai querer mais oferecer dízimo e oferta para Deus. Você vai querer colocar tudo que você tem à disposição de Deus, para que Ele use do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Por quê? Porque você sabe que Deus também vai colocar em você as bênçãos celestiais dele. Uma pessoa que dá dízimo e oferta para Deus e acha que isso está bom, que isso é o suficiente para Deus, é porque ele não conhece o Deus que ele serve. Ele não conhece o Deus que é o Criador dos céus e da terra, meu querido. Deus é o pensa numa pessoa mais rica que existe na terra, ela é pobre. Ela é pobre diante de Deus. Ela é um miserável diante de Deus, a pessoa mais rica que tem na terra. A que tem mais dinheiro que existe na terra é uma pessoa miserável diante de Deus, para você ter uma ideia, o Criador dos céus e da terra. Então para de ter essa mentalidade pequena de dízimo e oferta com teu Deus, seja ousado. Seja mais ousado com Deus, coloque à disposição do teu Deus. Não estou falando para você entregar tudo que você tem nas igrejas, não é isso. Eu estou falando para você pegar os teus recursos e orar, colocar diante de Deus e falar, Senhor, o que eu faço com essas coisas? Como que eu uso para que o teu reino avance? Como que eu invisto para que a tua palavra avance e as pessoas sejam alcançadas cada dia mais? Se cada membro da igreja se posicionasse diante de Deus para fazer isso, nós não teríamos essa igreja medíocre em que levam dinheiros, seus recursos para alguém administrar e gerenciar. Mas todos na igreja seriam responsáveis pela igreja. Todos na igreja estariam comprometidos com a obra. Todos na igreja estariam envolvidos com a obra, porque quando você dá só o seu valor financeiro para a igreja, você não experimenta o que Deus tem para a tua vida. Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer você inteiro. Deus quer tua vida toda diante da presença dele para que ele possa usar, para que ele possa manifestar a glória dele, para que ele possa prosperar, para que ele possa lapidar e trabalhar na tua vida de uma maneira tal que as pessoas olhem e falem, realmente essa pessoa adora um Deus que existe. Porque ela vai olhar para o Deus que ela adora, a religião que ela frequenta, o líder da igreja dela e vai perceber que ele está mentindo, está enganando a ela. Meu amado, a bênção de Deus não se resume só a dinheiro. A bênção de Deus se resume a todas as áreas da tua vida. É no teu corpo que Deus quer trabalhar. É nos teus sentimentos, que é a região da tua alma. E é no teu espírito, para você viver coisas excepcionais, coisas extraordinárias, coisas impossíveis da parte de Deus.
Agora, se você é uma pessoa que fica procurando a Deus através de uma religião, através de alguém, fica oferecendo os seus recursos para alguém fazer para Deus aquilo que você tem que fazer, você não vai viver a plenitude de Deus. Você nunca vai experimentar o caminho que Deus tem para a tua vida. Olha o que Saul respondeu para esse moço. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, que se lá formos, que levaremos então aquele homem, porque o pão de nossos afortos acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus que temos. Para você entender, por que não levava presentes para Deus? Por que não se preocupava todo dia em levar algo para Deus? Em oferecer a sua vida para o Deus que criou a ele. E aí o moço ainda concorda. O moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que tenho ainda em mãos um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Você está entendendo? Olha o processo que eles tiveram que passar para poder ter acesso a algo que Deus tinha para a vida do rei Saul. Isso nos mostra que quando você trata a Deus de modo relaxado, você não leva a sério as coisas de Deus, o caminho que você percorreria em apenas algumas horas, você vai acabar percorrendo em anos. Se ainda conseguir chegar lá. E quando chegar, não vai conseguir permanecer porque você não está pronto. Toda vez que você trata as coisas de Deus de maneira relaxada, você perde a oportunidade de alcançar coisas da parte de Deus mais rápido. Esse processo que eles passaram aqui para Saul ser ungido a rei poderia ter sido evitado se Saul fosse posicionado diante de Deus. Deus enviaria até mesmo o profeta até ele para comunicar a ele, ou Deus nem precisaria enviar o profeta. Deus mesmo se falaria com o próprio Saul e diria: Estou te ungindo como rei. Você está entendendo? Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e distorcemos a palavra de Deus. Existem pessoas que leem essa passagem e concordam com isso que está acontecendo aqui. E ainda pregam para a igreja que eles devem trazer as coisas deles, os recursos deles para eles, que é o líder da igreja. Tragam para mim, para que eu possa consultar a Deus por vocês. É engano isso daí. Você está sendo enganado. É doutrina de demônio. Deus não quer que você traga para alguém, mas Deus quer que você entregue para Ele diretamente, tenha contato com Ele diretamente, que você tenha acesso a tudo que Deus tem para a tua vida diretamente. Nós nos unimos para juntos caminharmos com Deus e não para alguém buscar a Deus e você buscar a alguém. Você está entendendo? Chegar ao ponto de dar até o nome de vidente. Por que vidente? Porque a pessoa que busca Deus, a pessoa que tem comunhão com Deus, ela recebe da parte de Deus revelações. Eu não sei se você busca a Deus de verdade ou você busca a deuses criados. Mas quando você se posicionar diante de Deus, o que te criou, e abandonar todos esses deuses criados e falar: não, eu quero me comunicar com o meu Deus através do meu espírito, nem pensar em ninguém na tua mente, mas somente no teu Criador, Deus vai começar a te guiar na tua vida em situações que você não esperava. Deus vai começar a revelar coisas para a tua vida que você não esperava. Porque você está se comprometendo a andar com aquele que te criou. Você está se comprometendo a levar a sério o teu relacionamento com aquele que te formou. Você está entendendo? Tudo isso que o profeta revelou para Saul, tudo isso que o profeta falou para Saul aqui, conforme nós lemos, Saul poderia ter tido acesso da parte de Deus, sem precisar do profeta. E quantas vezes nós estamos assim, meu amado? Nós estamos correndo atrás de bênçãos, através das igrejas, através dos líderes das igrejas. Nós estamos esperando os líderes para fazer algo, para viver as coisas de Deus. E Deus não quer isso. Deus quer que você tenha uma vida plena com Ele todos os dias. E quando você for na igreja, a glória de Deus na tua vida vai ser tão grande que você vai manifestar a glória de Deus na igreja. E não esperar que a glória de Deus seja manifesta na tua vida porque você não está buscando. Toda vez que a gente não se posiciona diante de Deus, Deus levanta alguém para fazer o que nós não estamos fazendo. E você perde de viver o que Deus tem para a tua vida. Deus, ele não vai deixar de fazer o que tem que ser feito.
Ele não vai. Ainda que você não queira fazer, Deus levanta alguém para fazer por você, não tem problema, só que você não vai viver a plenitude. Você não vai viver o que realmente Deus tinha para a tua vida. Tua vida vai ser mais complicada. Tua vida vai ser mais difícil. Tua vida vai ser menos suave diante de Deus. Porque você está colocando nos homens aquilo que Deus quer de você. É interessante aqui quando Saul se encontrou com o profeta, um dia antes de Saul chegar, Deus revelou para Samuel. Agora você imagina se as pessoas que frequentam as igrejas tivessem comunhão com Deus de verdade e não com igrejas e com líderes das igrejas. Você não precisaria mais ir para a igreja para ficar sabendo o que Deus quer falar com você, meu querido. Antes mesmo, Deus vai te revelar as coisas. Deus disse aqui para Samuel, olha, amanhã, olha, antes de Saul chegar, Deus já revelou para Samuel, olha a comunhão que esse homem de Deus tinha com ele, com o Criador. E muitas vezes nós não queremos isso. Nós ficamos com medo de Deus, nós ficamos afastados de Deus, nós ficamos achando que Deus é algo que nós não devemos buscar, porque Ele é tão santo que a gente não deve buscar a Deus. Ao contrário, quanto mais você buscar a Deus, a santidade dele vai te infectar, ela vai te invadir, ela vai te encher a santidade de Deus e você vai se livrar das coisas malignas que a tua carne quer viver. Quanto mais você se posicionar diante de Deus, mais Deus vai agir na tua vida. Mais Ele vai te limpar, te santificar, vai tirar da tua mente, dos teus sentimentos, das tuas atitudes, coisas que não agradam a Ele. É por isso que tem igrejas que querem que você continue buscando as igrejas, buscando os líderes, para que você se torne independente deles, para que você pague para eles para buscar algo que Deus já tem para você gratuitamente. Olha o que Deus revelou para esse profeta: te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Preste atenção no que o Deus falou aqui. Deus estava escolhendo alguém porque o povo agiu de má fé com Deus, ele escolheu a essa pessoa. Isso é, Deus pode colocar alguém para governar você por causa, segundo as tuas atitudes. Você quer ser infiel a Deus? Você quer agir relaxadamente com Deus? Então Deus vai levantar alguém que também vai agir contigo da mesma maneira. Vai ser infiel e vai ser relaxado contigo. Você não quer realmente ter uma vida diante de Deus verdadeira? Então Deus vai colocar pessoas do teu lado que vão agir da mesma maneira. Esse rei aqui, nós vamos estar vendo mais para frente, foi um rei que Deus levantou segundo o coração do povo. O povo clamou a Deus para quê? Para ter um rei governando a eles e não para Deus governar a eles. Você está entendendo? Então toma muito cuidado. Deus é sensível aos teus sentimentos. Deus é sensível aos teus pensamentos. Não pensa que ele está brincando com a criação dele. Deus não brinca com a gente. Deus leva muito a sério a nossa vida com ele. Quando você abre sua boca para falar com Deus, quando você abre sua boca para buscar a Deus, quando você abre sua boca para buscar as coisas de Deus, Deus está de olho em você para saber o que está se processando dentro de você. Se é verdadeiro, se é real isso que você está fazendo. Você está entendendo? E você viu que aqui Deus disse, olha, para livrar o meu povo das mãos dos filisteus. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus. Eles eram tudo que era contra as coisas de Deus, eles praticavam, eles viviam. Eles odiavam aqueles que serviam ao Criador dos céus e da terra. Você está entendendo? Só que o que aconteceu? Deus colocou um rei para governar sobre eles, segundo o coração deles. E o que vai acontecer mais para frente, você vai ver. Essa pessoa aqui vai agir segundo o coração do povo e não o coração de Deus. É interessante aqui, conforme nós vamos lendo, nós vamos vendo, Samuel começou a revelar tudo o que estava acontecendo com Saul. Ele começou a falar para Saul todas as coisas. Ele começou a dizer sobre as jumentas, que não era para se preocupar com o coração dele que estava com as jumentas, que já foram encontradas. Falou que ele ia reinar. Disse que tudo que era precioso lá no povo de Israel ia ser para ele. Olha o tipo de rei que esse povo escolheu. Eles quiseram esse rei
governasse no lugar de Deus. Aí o que aconteceu? Todas as coisas preciosas do povo iam para ele. Você entende? Toda vez que você coloca alguém para governar sobre a tua vida e não quer fazer o que você tem que fazer para Deus, você tem que pagar. É o que está acontecendo nas igrejas hoje. As igrejas pagam para alguém buscar a Deus para eles. Pode perceber, pode olhar. Sempre aparece dízimo e oferta pedindo lá direto. Doações pedindo direto. Por quê? Porque é um povo de coração duro. É um povo que não tem uma comunhão com Deus real, verdadeira. Porque quem busca a Deus verdadeiramente, ele não precisa que você peça dízimo e oferta para ele. Ele vai inteiro para a obra. Ele se entrega inteiro para servir a Deus. Ele não entrega dízimo e oferta, porque ele acha que é pouco para esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Ele acha que dar dízimo e oferta para Deus é espírito de miséria. Quem busca a Deus diariamente? Quem não busca a Deus, ele dá para outro buscar, ele paga para alguém buscar para ele. Ele oferta, ele dizima numa igreja, num líder, para que esse líder busque a Deus no lugar dele. E ele fica levando a vida dele sem buscar a Deus. É o maior perigo isso daí na tua vida, você sabia? Não faça isso. Já te disse, ajudar uma igreja não é errado. O que é errado é você pagar para uma igreja para que eles busquem e você não está buscando. Você não está se posicionando. Vai para a igreja para ser entregue, oferecido para Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um culto que você está oferecendo a Deus racional. Para que Deus transforme a tua mente, você precisa entregar a tua vida por inteiro para Deus. Porque Deus tem bênçãos para você que são muito superiores a essa que você está conquistando na tua força, no teu poder, no teu entendimento e no teu conhecimento. Você está entendendo? Então existem coisas na nossa vida que elas só vão acontecer quando nós falarmos, chega, eu não quero mais viver uma vida longe de Deus. Eu não quero mais viver uma vida de frequentador de igreja, de frequentador de cultos. Eu quero viver uma vida realmente em comunhão com meu Deus todos os dias. Quando você assumir esse compromisso, Deus vai estreitar o teu caminho para que você possa viver bênçãos da parte dele, muito superiores, porém mais rápido do que você buscando sozinho, sem Deus te guiando e te direcionando. Ah, mas Ronaldo, sabe o que é? Eu não tenho tempo para buscar a Deus. É mentira. Você não precisa ir numa igreja para buscar a Deus. Você pode buscar a Deus fazendo a comida. Você pode glorificar a Deus aí na tua mente, cantando louvores a Deus, falando da palavra de Deus para as pessoas com quem você conversa. Você não fica conversando com as pessoas sobre um monte de assunto? E aí? Esses assuntos são da parte de Deus? Quando você vai trabalhar, as suas atitudes dentro do teu trabalho são atitudes que realmente glorificam a Deus? Porque as pessoas que estão lá muitas vezes não servem a Deus e têm atitudes que são contrárias à vontade de Deus. Você tendo uma postura que agrada a Deus, você está glorificando a Deus ali dentro. Quando você realmente fala do Criador, fala do poder dele de libertação, de cura, fala da importância de ter comunhão com ele o dia inteiro, você medita nas coisas de Deus quando você está no teu trabalho, quando você está na faculdade, quando você está fazendo as coisas, até mesmo quando você está assistindo filmes, novelas, sei lá o que for, você tem a percepção de perceber coisas demoníacas nos filmes, nas novelas, nos programas de TV, nos jornais, coisas que são de demônios. Você consegue perceber espiritualmente que realmente não são de Deus? Então é isso. Você repreender, você não aceitar, você falar, isso na minha vida eu não quero. Em nome de Jesus, eu não quero essas coisas na minha vida, eu não aceito isso na minha mente, eu não aceito isso no meu coração, eu não aceito isso na minha família. Então são coisas que demonstram que você está buscando a Deus todos os dias. Agora, uma pessoa que não faz nada para o reino de Deus o dia inteiro, quem que você acha que ela está buscando? Depois vai com a cara lavada para a igreja dizendo que vai buscar a Deus? Ô, meu querido, misericórdia, minha querida. Acorda, desperta. Você não está buscando Deus nenhum, você está buscando igreja, você está buscando culto, você está buscando teu líder. É diferente.
Uma pessoa que realmente busca a Deus, ela tem compromisso com Deus todos os dias, em todos os lugares, a todos os momentos. Ela não consegue ficar um minuto sequer sem pensar no Criador dela. Tudo à volta dela gira em torno das coisas de Deus, porque ela é apaixonada por esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Ela não aguenta, não importa o que está acontecendo à volta dela, ela não aguenta ficar sem glorificar o nome de Deus. É esse tipo de igreja que nós precisamos ter no Brasil. Uma igreja realmente que não depende de cultos, que não depende mais de cultos para buscar a Deus, mas estão tão cheias da glória de Deus, da presença de Deus, que aonde quer que vão, Deus se manifesta na vida delas e na vida das pessoas à sua volta, expulsando os demônios que estão agindo naquele lugar, na vida das pessoas. A glória de Deus na tua vida, ela faz com que demônios batam em retirada. É verdade. Se enche da glória de Deus e chega perto de pessoas que têm espíritos imundos para você ver. Ela se incomoda. Ela começa a se incomodar. Começa a falar das coisas de Deus então. Começa a glorificar a Deus perto dela. Ela se sente mal. Ela começa até a ficar doente, passar mal, para você ter uma ideia. Por quê? Porque o demônio começa a atormentar ela. O espírito que está agindo na vida dela, que é imperceptível, ela não percebe. Mas quando Deus começa a vir com a presença dele através de você, esse demônio começa a se inquietar dentro dela, começa a ficar maluco, começa a querer agir, começa a fazer alguma coisa para tentar fazer com que ela saia dali. Você está entendendo? Porque uma coisa vai acontecer, ou o demônio sai da vida dela ou ela vai acabar saindo de perto de você. Então, em nome de Jesus, você precisa andar com a glória de Deus na tua vida em qualquer lugar. Entendeu? Vá buscar a Deus todos os dias. E você vai ver como tua vida vai mudar. Até quando você for nos cultos da tua igreja, você vai começar a perceber o que o teu líder está passando. As astúcias dele nas palavras que ele fala. A malícia dele nas coisas que ele fala. Os interesses dele nas coisas que ele fala. Você vai ter que começar a ter percepção espiritual da parte de Deus. Amém? Em nome de Jesus, levante-se em nome de Jesus. Levante-se todos os dias para dizer que Deus, o Criador dos céus e da terra, está na tua vida e que Ele é o teu galardão, a tua bandeira, é Ele quem deve governar a sua vida e reinar sobre a vida. Essa é a política do Senhor. Quando você deixar Deus governar a tua vida, reinar sobre a tua vida, quando você falar, venha o teu reino, como diz na oração do Pai Nosso, sobre a tua vida, e fazer com que esse venha o teu reino se torne verdade, Deus reine mesmo na tua vida todos os dias, você vai escapar das maldições que a terra está para sofrer por buscar a sua própria vontade. Deus vai te livrar daquilo que Ele vai trazer sobre a terra. Em nome de Jesus, levante-se em nome de Jesus, todos os dias, para glorificar este maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor meu Pai, Criador dos céus e da terra, maravilhoso Deus, os teus olhos estão em toda a terra. O Senhor observa a nossa vida diária, tudo que nós fazemos. Conforme nós podemos ver no livro de Samuel, meu Pai, havia um rei que o Senhor estava para ungir, meu Pai, para governar o teu povo. Mas esse rei nem sequer sabia que o Senhor tinha escolhido a ele. Esse rei nem sequer, meu Pai, tinha uma comunhão contigo para saber o chamado dele. A família desse rei, meu Pai, era lembrada apenas como família de que tinha bens materiais, meu Pai. Mas não uma família que realmente tinha diante de ti, meu Pai, tesouros, meu Pai, espirituais. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda para que nós possamos ter uma história escrita por ti, meu Pai. Uma história em nossa vida, onde nós vivemos essa vida que o Senhor nos deu para o teu reino, para a tua vontade, para a tua glória. Em nome de Jesus, quando o Senhor olhar para nós, quando o Senhor falar de nós, meu Pai, que não seja, meu Pai, relatos apenas de coisas carnais, apenas de coisas naturais, apenas de coisas, meu Pai, de pessoas que não têm comunhão contigo. Deus, que nós possamos, meu Pai, escrever em nossos corações e em nossas mentes uma vida, meu Pai,
uma vida realmente no teu altar, uma vida para o teu reino, uma vida por causa do teu filho que morreu por nós, desse sacrifício que ele fez por nós. Meu Pai, e que nós não nos dispersamos, que a gente não se disperse, meu Pai, com as coisas dessa terra. Não se distraia com essas coisas da terra, meu Pai, colocando elas em primeiro lugar, na frente do Senhor, na frente do teu reino, na frente da tua vontade, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, quando este pai de família perdeu bens da parte dele, houve o extravio das suas jumentas, foi aí que ele então enviou seu filho, meu Pai. Ah, meu Pai, nós não queremos viver assim, Senhor. Viver dessa maneira, tão afastados do Senhor, meu Pai, que só quando nós temos algum prejuízo na área que nós valorizamos, nós te buscamos, nós agimos, meu Pai, tomamos uma atitude porque nós gostamos, nós amamos, nós muitas vezes até mesmo adoramos as coisas que nós buscamos. Nós não queremos isso, meu Pai, nós queremos que o Senhor ocupe o primeiro lugar em nossa vida. Nós queremos ser guiados pelo Senhor de tal maneira, meu Pai, que antes mesmo que aconteçam as coisas em nossa vida, o Senhor nos avise, o Senhor nos comunique, o Senhor nos diga o que fazer e como agir, meu Pai. Nós vivemos num mundo, meu Pai, onde as coisas se tornaram tão importantes na vida das pessoas, se tornou um Deus na vida das pessoas ter coisas, meu Pai, que eles negligenciaram buscar ao Senhor, negligenciaram conhecer tua palavra, negligenciaram meditar na tua palavra, te adorar todos os dias, se encher da tua glória, do teu Espírito Santo, meu Pai, o Senhor que é o eterno, o Criador dos céus e da terra. Mesmo o Senhor tendo prometido, meu Pai, vida eterna para nós, através do seu Filho que morreu por nós. Essas pessoas estão nas trevas, essas pessoas estão na escuridão, essas pessoas estão tão ansiosas pelas coisas que têm que adquirir, que têm que buscar, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nos ajuda para que nós possamos abrir o entendimento delas, para que nós possamos mostrar para elas que existe algo superior para a vida delas além dessas coisas na terra. Que buscar o Senhor não quer dizer negligenciar essas coisas. Te adorar em primeiro lugar não quer dizer que nós vamos abrir mão dessas coisas, ao contrário, nós vamos valorizar o Senhor mais do que essas coisas, e por este motivo o Senhor cuidará de nós, nos dará todas as coisas que precisamos, meu Pai, e necessitamos. O diabo tem colocado nos corações das pessoas, meu Pai, um desejo de querer mais, e querer mais, e querer mais, e querer mais. Elas nunca estão satisfeitas, nunca se saciam em ter as coisas, meu Pai. Porque elas vivem uma vida em consagração a essas coisas por causa desse espírito demoníaco que seduz a vida das pessoas na terra para buscar coisas que o Senhor criou para nos dar gratuitamente, Senhor. E que se nós te buscarmos, nós te buscarmos seriamente, nós nos colocarmos diante de Ti de uma maneira séria, o Senhor vai fazer e vai nos dar estratégias, vai nos dar sabedoria, vai nos guiar para que nós possamos ter todas as coisas numa medida com domínio, sem ser escravos delas, meu Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, nós precisamos do Teu Espírito Santo, nós precisamos da Tua orientação. Quantas pessoas, meu Pai, têm um chamado na vida delas, o Senhor tem coisas grandiosas para a vida delas, mas elas têm sido enganadas pelos seus corações, pelos seus pensamentos, pelos seus desejos humanos, e têm perdido essas bênçãos que o Senhor tem para a vida delas, meu Pai. Porque os olhos delas estão fixos nisso que Satanás está apresentando para elas como melhor proposta. Elas não conseguem ouvir tua voz, elas não conseguem ouvir tua voz e enxergar, meu Pai, aquilo que o Senhor apresenta diante delas. Porque elas estão tão ansiosas, elas estão tão envolvidas com aquilo que Satanás está apresentando para elas, que elas acabam se perdendo, elas acabam se desviando. Elas precisam, meu Pai, viver em misericórdia da parte do Senhor. E quantas vezes o Senhor nos chama, meu Pai, para viver cheios da tua autoridade, cheios do teu poder e da tua glória nas nossas vidas, para que a gente não seja envolvido, embaraçado pelas coisas desse mundo, mas que nós temos uma vida com controle, com domínio, que nós possamos ter uma vida onde o Senhor nos guia, o Senhor nos direciona, o Senhor controla ela, o Senhor nos diz o que fazer, como fazer, aonde fazer e o que ter e o que não ter.
Meu Pai, até mesmo os líderes das igrejas têm sido enganados, têm sido envolvidos por esse sistema em que nós vivemos, onde eles precisam de coisas para fazer o teu reino avançar, onde eles estão constantemente sobrecarregando o povo, meu Pai, colocando diante do povo uma carga para que o povo, meu Pai, pague, para que o povo, meu Pai, muitas vezes sustente o mundo através desse modelo de igreja que nós vemos hoje, meu Pai. Mas eles não se abrem, Senhor, para entender que o teu reino é tão simples de ser pregado, é tão simples de ser passar para as pessoas. É tão simples, meu Pai, de fazer discípulos para o Senhor, que não precisa de todas essas estruturas, que não precisa de todos esses embaraços que o sistema cria, meu Pai. Até quando os teus líderes, meu Pai, vão perder tanto tempo criando pessoas, levando pessoas para os seus cultos, levando pessoas para suas igrejas, que depois voltam para suas vidas vazias, sem saber o que fazer das suas vidas. Muitas vezes pessoas que vão para cultos apenas para resolver seus problemas, mas não vão para te adorar, para te buscar, e não entendem que te adorando e te buscando os problemas delas serão resolvidos. E os líderes, muitas vezes, alguns se aproveitam disso, meu Pai. Se aproveitam da ignorância deles, se aproveitam da falta de entendimento deles. Porque eles estão, meu Pai, amortecidos nos seus corações e nas suas mentes, achando que o Senhor não pode cuidar da vida dessas pessoas, que o Senhor não pode transformar a vida dessas pessoas, que elas precisam buscar a eles para serem transformadas, que elas precisam buscar a eles para que o teu reino avance. Ô Senhor, até quando a tua igreja vai continuar perdendo tempo? Até quando a tua igreja vai continuar apanhando do inferno, sendo enganada pelo inferno, Senhor? Alimentando o inferno, Senhor, através das obras que eles fazem. Meu Pai, levanta um povo, meu Pai, desembaraçado dessas coisas. Um povo que se foca na vida das pessoas para pregar o evangelho para eles e fazer discípulos apenas e liberarem eles. Para que eles também vão e façam discípulos, meu Pai, porque assim nós conseguiremos trazer o teu reino mais rápido. Até quando a tua igreja, os teus líderes, meu Pai, que estão na igreja, vão atrás de status, vão atrás de visualizações em seus vídeos, vão atrás de dízimos, de ofertas, meu Pai. Vão em busca, meu Pai, de receber benefícios do povo, muitas vezes de outros líderes, porque colocaram na mente deles que precisam dessas coisas materiais para que o teu reino avance, e o Senhor quer ensinar para eles, meu Pai, que a provisão vem do Senhor. O Senhor tem a provisão para que o teu reino avance, mas eles precisam abrir mão da provisão do povo. Eles precisam abrir mão da provisão das pessoas à sua volta. Eles precisam confiar mais em ti, Senhor. Quantos líderes, meu Pai, muitas vezes nem sabem o que o Senhor tem reservado para a vida deles, mas insistem em criar os seus próprios caminhos, em traçar as suas próprias direções, em elaborar planos humanos. Meu Pai, em nome de Jesus, esses planos humanos não vão conseguir fazer com que o teu reino avance. Enquanto o teu povo, meu Pai, que frequenta os cultos, não se encherem da tua glória, da tua presença, do teu conhecimento, do entendimento, não terem uma vida consagrada a ti todos os dias, a igreja não vai conseguir avançar. Nós conseguiremos conquistar coisas naturais. Nós conseguiremos fazer coisas naturais. Nós conseguiremos caminhar junto com o mundo até. Realizar coisas que o mundo faz. Ser confundidos com o mundo, meu Pai. Porque nós estamos te buscando através do poder humano, da força humana, do conhecimento humano, dos recursos humanos. Mas no dia que a tua igreja, meu Pai, se posicionar diante do Senhor para te buscar, te adorar, realmente colocar a sua vida diante do Senhor para receber a provisão que vem dos céus, abrir mão dessa provisão que eles criaram na cabeça deles que tem que vir das pessoas à sua volta. Quando eles entenderem o que significa a multiplicação dos pães e dos peixes que o Senhor realizou, meu Pai, num ambiente que não existia suprimento, não existia alimento, não existia nada que pudesse sustentar aquele povo, e o Senhor realizou um grande milagre com apenas 5 pães e 2 peixes. Quando a tua igreja entender, meu Pai, que o Senhor tem recursos sobrenaturais para que as pessoas prosperem e o teu reino avance, não é para que uma igreja prospere.
um líder de uma igreja prospere e o nome dele fique sendo divulgado, para que o ministério cresça e seja divulgado. Porque logo, logo isso será esquecido assim que morrerem. Meu Pai, quando a tua igreja, os teus membros da igreja entenderem que Deus quer operar na vida de cada um deles separado, para que juntos nós possamos conquistar essa terra para o Senhor, para que nós possamos pregar a tua palavra em toda a terra e o teu reino volte, para que a tua justiça seja estabelecida na terra e o teu reino venha sobre essa terra, meu Pai. Nós precisamos formar discípulos para o Senhor, nós precisamos formar discípulos para te buscarem, para te adorarem, para darem dízimos e ofertas para ti, para que eles busquem diante de ti o que oferecer para o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, limpa o coração da tua igreja, meu Pai. Limpa o entendimento da tua igreja, meu Pai. Quebra essa malignidade que tem sido colocada pelo diabo, onde ele tem se sustentado através das igrejas. As igrejas recolhem do povo e depois acabam investindo no mundo. Todos os recursos vão para o mundo. Vão para aqueles que estão no governo, que estão, meu Pai, assumindo o poder. E usam para coisas malignas, para coisas demoníacas. Porém, eles acham que estão fazendo o teu reino crescer. Mas quando eles abrirem mão, meu Pai, de ter recursos nas igrejas, mas fazer com que cada um prospere individualmente, e cada um seja discípulo de Jesus e faça a tua obra, meu Pai, separadamente e juntos, sem que um só tenha o controle sobre todos. Quando a tua igreja entender isso, meu Pai, nós avançaremos. Este Brasil será entregue nas tuas mãos. As pessoas vão ter que reconhecer que o Senhor é Deus. As pessoas vão ter que abandonar os deuses criados e vão ter que te adorar e vão ter que te glorificar. Mas, meu Pai, nós precisamos de uma igreja, de um povo liberto, liberto desse modelo de igreja, meu Pai. Liberto desse modelo de igreja, meu Pai. Onde eles não têm o teu poder, não têm a tua glória na vida deles, não estão buscando o Senhor todos os dias, não estão te glorificando todos os dias onde quer que vão. Não tem o Senhor como único, pessoal, primeiro, primordial na vida deles. Meu Pai, nós precisamos que o Senhor nos ajude. Nós precisamos que o Senhor nos ajude, para que a tua glória se manifeste na vida do povo, para que o povo se liberte dessas cadeias que aprisionam eles em ministérios e em igrejas, e eles possam sair, meu Pai, e aonde quer que forem, serem usados por Ti, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua glória. Que a manifestação da Tua presença seja no bairro onde eles moram, seja na casa deles, seja nas escolas que eles frequentam, seja nas empresas onde eles vão, seja em todos os ambientes que eles vão, meu Pai, a Tua glória seja tão presente na vida deles, que as pessoas, meu Pai, reconheçam que precisam do Senhor na vida deles para serem libertos, curados, sarados. É este tipo de igreja que nós queremos. Nós queremos uma igreja que se desvencilhe de frequentar cultos, que acha que frequentando o culto estão cumprindo com as suas obrigações com o Senhor. Não, meu Pai, nós queremos uma igreja em que, mesmo saindo dos cultos, elas vão ainda querendo Tua glória, querendo Tua presença. Tenham fome de Ti, tenham sede de Ti, do Teu Espírito Santo na vida delas. Que elas fiquem o dia inteiro, meu Pai, cheias da Tua presença, da Tua glória. Que elas tenham tanto poder na vida delas, meu Pai, que nunca mais elas serão enganadas pelo diabo, por líderes de igrejas que pregam o engano, a mentira, e iludem elas. Meu Pai, nós queremos esse tipo de igreja, uma igreja limpa, santificada, poderosa, que tenha o Senhor como referência de vida, que tenha o Senhor como quem deve buscar, como quem deve adorar, como quem deve glorificar, como quem deve fazer discípulos para buscarem, em nome de Jesus. Nós não queremos receber do Senhor, meu Pai, coisas através de pessoas de maneira indireta. Nós não queremos que o Senhor, meu Pai, muitas vezes levantem pessoas para falar coisas para nós, para fazer coisas em nossa vida, porque nós não estamos posicionados diante de Ti, porque nós não Te buscamos, porque nós não Te adoramos, porque nós não temos uma vida diante de Ti, Senhor. Nós não queremos isso para a nossa vida.
Nós queremos, meu Pai, em nome de Jesus, ter uma vida tão santificada diante do Senhor, tão consagrada a Ti, meu Pai, que o Senhor vai falar conosco antes mesmo das coisas acontecerem, que o Senhor vai nos visitar antes das coisas acontecerem, que o Senhor vai nos revelar coisas ocultas, em nome de Jesus. Por isso nós te pedimos, Senhor, levanta este povo, meu Pai, este povo que realmente tem a consciência de que te amam, de que te buscam, que vão atrás do Senhor todos os dias, que buscam o Senhor todos os dias, que te adoram todos os dias, que se santificam a ti todos os dias. Um povo, meu Pai, que não tem vergonha de falar do Senhor, que não tem medo de falar da tua palavra, do que o Senhor já fez na vida deles. Um povo, meu Pai, que em nome de Jesus seja cheio da tua glória, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, toma posse.